Como muitos de vocês já sabem, na madrugada de segunda-feira, agora dia 15, todos os sistemas da Prefeitura do Rio foram alvos de um ataque de hacker, um hacker criminoso, que tentou roubar dados sigilosos do governo. Então, logo que a gente percebeu essa ameaça, as equipes técnicas da Prefeitura elas tiveram que tirar todos os serviços do ar preventivamente para proteger a população, proteger os serviços da Prefeitura. Então, desde então, a gente tem equipe trabalhando em 24 horas. Nos últimos dias, os moradores da cidade do Rio de Janeiro, especialmente quem precisa acessar os serviços online da Prefeitura, foram prejudicados pela interrupção de diferentes serviços ao cidadão. Desde a emissão de nota fiscal até a inclusão de exames no sistema de regulação dos procedimentos feitos pelo SUS. Foi, como disse o prefeito Eduardo Paes, o resultado de um ataque hacker. Ações criminosas cada vez mais comuns. E diferentes sites do governo federal têm sido alvo de ataques hackers, nas últimas semanas. Ministério da Saúde, Conect SUS, Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Os exemplos são múltiplos. Instituições financeiras, redes varejistas e grandes fornecedores de serviços tecnológicos também tentam evitar danos provocados pelos ataques. Os investimentos em proteção na iniciativa privada são bilionários. Os órgãos públicos também trabalham para minimizar prejuízos com diferentes camadas de proteção. Mas se evitar os ataques já é desafiador, punir os criminosos é ainda mais. Polícia Federal fez hoje uma operação que investiga ataques a sites do governo federal. Foi a primeira operação contra hackers que tiraram do ar o Conect SUS do Ministério da Saúde no fim do ano passado. Em que medida os órgãos públicos estão habilitados a enfrentar a ação de criminosos? Como funcionam as camadas de proteção para frear ações contra dados sensíveis, como aqueles guardados pela Justiça Eleitoral? E até que ponto a chegada da rede 5G amplia os desafios de segurança cibernética? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com Emílio Nakamura, diretor adjunto de Segurança Cibernética da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, entidade responsável pela infraestrutura da internet no país e pelas redes das universidades e hospitais federais. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Emílio Nakamura, cada vez mais a população enfrenta, problemas em serviços públicos que trafegam pela internet por causa dos ataques hackers, Na última sexta-feira, a gente teve o maior gerador automático de senhas do mundo, o LastPass, que foi o alvo, E a gente tem vários outros exemplos, Aqui no Rio de Janeiro, mais próximo, foi um evento que paralisou serviços financeiros da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro. É inevitável que esse tipo de evento seja cada vez mais corriqueiro, afetando de maneira cada vez mais comum as nossas vidas? Sim, é um problema bastante sério nos dias atuais de toda a sociedade, Esses ataques cibernéticos. A gente vê um crescimento dos ataques em todos os níveis. Esses exemplos que você citou realmente são bastante complexos e acabam afetando a população de uma forma geral. Mas os ataques também, eles acontecem em diferentes níveis, Esse que eu acho que é o grande desafio que a gente tem que enfrentar nos dias atuais. A gente tem sites que são atacados, operações de empresas que também são paralisadas. A gente tem questão de infraestruturas críticas, como de setor de energia ou setor de saúde também sendo afetados. E o grande problema é que esses incidentes cibernéticos acabam afetando também as pessoas. Então, a gente tem que pensar normalmente em diferentes níveis, países, empresas, governos e pessoas também. O criminoso ele vai em busca do seu objetivo, ou seja, que é o retorno financeiro. É um crime como outro qualquer. Então, ele pode buscar os dados pessoais para cometer fraudes posteriores. Acho que esse é um grande problema que a gente tem, Questão de vazamento de dados pessoais que são usados para atividades fraudulentas, abertura de contas em bancos ou redes sociais, é o roubo de identidade. E tem também um ataque às empresas e aos governos, que são sequestros de dados.
que acaba afetando as operações, o criminoso acaba exigindo um resgate para que os dados sejam retornados, né, as operações também, e isso acaba levando, então, aos impactos decorrentes dos ataques cibernéticos. Emílio, a gente pode falar de vários universos de proteção de dados, né, e também dos ataques, como você mencionou. Então, se a gente pega os bancos, as instituições financeiras, eles gastam bilhões de reais, de dólares, para fazer a proteção, naturalmente, dos seus correntistas. Aí, quando a gente vai para os órgãos públicos, teve o exemplo do Rio de Janeiro, que eu já mencionei, tem o exemplo do Conect SUS, que ocorreu ao longo de 2021. Na sua avaliação, os órgãos públicos estão com seus sistemas maduros ou falta evoluir muito para se proteger desses ataques criminosos cada vez mais sofisticados? Perfeito. Eu acho que uma palavra-chave, Roberto, é essa questão dos ataques cada vez mais sofisticados. A gente tem alguns setores, sim, que estão mais evoluídos com relação à segurança, até decorrente de um processo de transformação digital, né, que foram feitos em fases diferentes. E hoje em dia a gente tem o governo eletrônico, né? Quer dizer, os serviços são oferecidos cada vez mais para a população. Isso acaba ajudando bastante, só que isso traz também as questões de segurança que estão envolvidas. O Ministério da Saúde retardou em mais 7 dias o início da exigência de quarentena para viajantes não vacinados. Hackers atacaram o site do Ministério e o sistema Conect SUS, que emite o certificado de vacinação contra a Covid. O setor público hoje, ele está num caminho de fazer uma proteção, sim, ele tem muitos mecanismos de segurança já implementados, mas a natureza da segurança faz com que isso tenha que fazer parte do funcionamento das operações desses serviços. Aí a gente pode separar aí na questão tecnológica, que é um ponto importante, né? As tecnologias de segurança, elas evoluem o tempo todo também, e isso acaba ajudando nas proteções, mas tem a parte também da forma como esses órgãos ou as empresas trabalham com a segurança, que existe uma padronização, questão de processos, e um ponto fundamental que acaba muitas vezes levando a um ataque cibernético é a questão da pessoa, da educação. A educação é um ponto fundamental, ou seja, é preciso um entendimento mínimo, básico sobre os princípios que regem a segurança da informação. Isso acaba exigindo muito a conscientização. É preciso compartilhamento de informações, isso acaba ajudando as pessoas, as empresas, as pessoas também. Inclusive, vai ter um fórum RNP a partir dessa semana, a partir do dia 30 de agosto, que vai discutir muito fortemente esse tema de segurança e privacidade. Emílio, Roberto citou já o exemplo do ataque ao sistema do Ministério da Saúde. Queria te ouvir sobre o desafio imposto pela pandemia, porque você está à frente da segurança cibernética da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que está ligada a universidades e hospitais, e durante a pandemia a demanda aumentou, muita gente estudando, trabalhando online. Queria te ouvir sobre esse desafio e também do desafio do pós-pandemia, porque muita coisa continuou sendo feita remotamente. Acho que a gente nunca mais vai voltar àquele antigo normal, né? A pandemia fez com que a segurança cibernética avançasse em termos de complexidade. Por quê? Porque se antes a gente tinha algumas fronteiras dentro de empresas ou governos, a pandemia fez com que a segurança tivesse que ser distribuída, mesmo porque, né, as informações também passaram a ser mais distribuídas, e as próprias tecnologias também. As pessoas estão distribuídas. Então, como a gente consegue prover uma segurança nesse ambiente mais complexo, tecnologicamente? O interessante da segurança cibernética é que a segurança, existe uma proteção sempre baseada em riscos cibernéticos. Mas quando não há possibilidade dessa proteção, dessa prevenção, a segurança também envolve a questão de detecção ou monitoramento, e também a questão de resposta ao incidente cibernético, quer dizer, as organizações têm que dar uma resposta adequada e também depois a recuperar as operações. Emílio, qual é o protocolo que os órgãos públicos devem seguir quando eles sofrem um ataque hacker e os serviços à população deixam de ser prestados? O certo é informar adequadamente a população que o sistema parou por causa de um ataque hacker? Alguns países exigem isso já. A gente está falando aqui, por exemplo, de um ataque de ransomware, porque depende também do tipo de ataque, né? Se a gente fala de um ataque de ransomware
que é o sequestro dos dados, já tem países que estão elaborando legislações para que as empresas e órgãos não negociem o pagamento do resgate, por exemplo. É uma discussão que está tendo nos países. Um ataque, quando você tem um site da internet que fica fora do ar, já é um outro tipo de procedimento que tem que ser seguido. Quando tem um vazamento de dados pessoais, também já é um outro tipo de ataque, que aí já tem que ligar um pouco com o LGPD, tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também que tem que ser envolvida. Mas o trabalho é sempre investigativo, sempre se tomando cuidado para que a informação que vá a público não afete esses procedimentos que têm que ser tomados aí com as autoridades daquele país, né? No caso do Brasil, as autoridades, dependendo do setor, aí tem regulamentação também por setor. Financeiro é uma coisa, de energia é outro, de telecomunicações é um outro tipo de abordagem também. Agora, Emílio, tudo isso custa dinheiro, né? Tem que fazer investimento na melhoria dos sistemas. Você diria que esse investimento está sendo feito ou precisaria ser reforçado diante da magnitude e da complexidade dos ataques que a gente tem visto? Esse último, por exemplo, no sistema da Prefeitura do Rio, dura dias e ainda não foi totalmente resolvido, né? Muito impressionante a capacidade dos hackers de tirar o sistema totalmente do ar por tanto tempo. Exatamente, A média de restabelecimento dos serviços quando um ataque acontece é realmente de semanas. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, tirou todo o sistema de internet do ar depois que um ataque cibernético aconteceu. E sem esse sistema, as concessionárias que pagam as participações especiais dos royalties do petróleo não estão fazendo repasse para os municípios produtores. Então, o investimento, ele realmente, se a gente avaliar que os ataques estão aumentando, os criminosos estão conseguindo alcançar os seus objetivos. A gente vê um investimento crescente em todos os setores acontecendo, mas é importante ressaltar que existe um limite desse investimento, ou seja, o investimento em tecnologia é um ponto, é possível, mas a tecnologia sozinha, por si própria, ela não vai conseguir prover a segurança necessária. Então, a gente precisa ter profissionais na área que consigam operar a tecnologia e estabelecer os padrões e os processos e as políticas para que essa tecnologia seja efetiva. Então, eu acho que o investimento nas áreas de segurança ele está sendo feito, eu acho que poderia ser muito mais, sim. Em tecnologia, sim. Quer dizer, as empresas estão investindo bastante em tecnologia, mas o limite que eu cito é muito na questão profissional, questão de profissionais da área, que é um gap que a gente tem, já é reconhecido também no Brasil. No Brasil são cerca de 400 mil profissionais que estão faltando nessa área de segurança cibernética, que precisam ser formadas. Então, acho que o investimento é mais a médio e longo prazo para que possa ser tudo muito bem organizado, no sentido de formação de profissionais dessa área também. Bom, Emília, a gente está falando sobre órgãos públicos e sobre ataques hackers, e daí é inescapável a gente refletir sobre a justiça eleitoral nesse período de eleição, né? E aqui é importante, Emílio, a gente frisar que a gente não está falando da urna eletrônica, até porque a urna eletrônica ela não está na rede, né? Mas a gente está falando sim do site, por exemplo, do TSE, né? Que tem um mundo de informações dos candidatos, dos eleitores, informações pessoais de toda a ordem, né? Como você descreveria o sistema de proteção de um órgão como esse? Dá para dizer que esse sistema que atende ao site da Justiça Eleitoral, ele está parecido com o de bancos, instituições financeiras, ou não tem nada a ver? Não, eu acho que tem uma relação, sim, no caso do TSE. É pensar sempre em segmentação, em camadas de proteção. O site, ele é um tipo de serviço que é diferente de uma urna eletrônica, que é diferente dos dados dos eleitores, que é diferente dos sistemas internos que são usados pelo tribunal. Isso é muito similar ao que a gente tem nos bancos. Então, em termos de camadas de proteção, a gente pensa em termos de infraestrutura ou redes, ou seja, se o site for atacado, ele não pode ser usado como uma ponte para um ataque a sistemas internos, por exemplo, onde existem os dados dos eleitores brasileiros, por exemplo. Tem uma camada de aplicação também, que é um ponto muito importante, ou seja, os ataques hoje em dia é muito mais explorando vulnerabilidades de
aplicações ou sistemas, então isso também pode ser segmentado. Tem questão de acessos também, né? Existem os acessos dos usuários, acessos privilegiados de quem desenvolve os sistemas, e tem também a questão da conscientização e cultura, porque o ataque também, ele não é necessariamente originado na internet, ele pode ser originado também nas pessoas que trabalham dentro das empresas, ou no caso aí do próprio TSE. Tem alguns ataques muito famosos, aí ataques direcionados, onde mesmo com uma segmentação dos sistemas e dos negócios, o ataque aconteceu porque alguém que trabalhava lá dentro levou o código malicioso para dentro de casa. A gente está falando aqui da dificuldade de se defender dos ataques hackers. Agora, a punição desses criminosos também é muito complicada, né? Por que é tão difícil encontrar os criminosos cibernéticos e puni-los? Esse é um ponto bastante interessante e tá até mesmo, ele faz parte da essência da internet, né? Porque quando se comete um crime na internet, a origem é sempre aquele computador que é usado pelo criminoso, né, que é o famoso endereço IP que tem lá na internet. Agora, o hacker, quando ele vai fazer um ataque, normalmente ele não vai usar o computador que é dele. Ele vai atacar um computador de uma outra pessoa ou de uma outra empresa, para depois atacar um outro, para depois chegar efetivamente na vítima. Aí dependendo do tipo de ataque, obviamente. Mas se chegar na origem de um ataque, que é o desafio, porque quem faz um ataque, ele vai procurar se esconder. E na internet é muito fácil se esconder. Então a gente tem um problema aí primeiro de identificação da origem de um ataque. Normalmente essa origem, quando a gente identifica, é alguém que já foi atacado anteriormente. A gente já tem uma legislação no Brasil hoje que pune esses ataques cibernéticos, mas o problema maior está justamente nas evidências, né, que precisam ser analisadas e coletadas para que isso possa ser efetivamente identificado. Todos os sistemas internos do Superior Tribunal de Justiça estão sem funcionar. De telefonia, conexão à internet, sistema de processos. O presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, fez um comunicado sobre o ataque hacker. Enquanto ocorriam sessões de julgamento na terça-feira à tarde, verificou-se que um vírus estava circulando na rede de informática do tribunal. Emílio, no campo da curiosidade, quando tem um ataque desses que derruba o sistema de um órgão público inteiro, um hacker sozinho, daqueles que trabalha num quarto escuro, de maneira alucinada, ele é capaz de fazer isso? Ou realmente isso é trabalho de grupos criminosos que arquitetam realmente um ataque contra essa instituição? Existe um conceito que é assim, esse hacker que está sozinho, né, naquele canto escuro, tentando fazer os ataques, ele vai muito mais em busca de um reconhecimento do que de recurso financeiro ou de dinheiro, no caso, né? Então, tem os ataques que são mais simples, né? Tem até um termo que a gente usa, assim, que são os script kids, quer dizer, na internet se acham códigos para se realizar ataques, né? E algumas pessoas podem usar esses códigos para fazer tentativas de ataque, e aí se a vítima ou se a vítima não tiver a segurança apropriada, muito defasada, aí esses ataques vão acontecer. Agora, como a internet evoluiu e a segurança também evoluiu, os ataques hoje em dia são muito mais ligados aos criminosos do que nessa imagem mais romântica dos hackers agindo sozinhos. Né? Mesmo porque assim, a área evoluiu a ponto que hoje, existem alguns programas de identificação de vulnerabilidades e pontos de ataque, onde a própria empresa ou quem desenvolve os sistemas, as plataformas, eles premiam esses hackers que conseguem identificar essas tentativas de ataque. Então, eles são premiados por isso. Então, eu diria assim que hoje em dia a gente está no ponto que os ataques realmente são feitos por criminosos. E o complicado disso tudo é que os criminosos, eles contratam os hackers. Então, é realmente uma indústria, a gente tem que pensar muito, a gente tem que pensar os ataques cibernéticos como sendo um crime como outro qualquer. Ou seja, se tiver mais fácil obter recurso financeiro atacando
fazendo um ataque cibernético, ao invés de fazer um roubo a um banco, um roubo físico, esses criminosos vão para o ataque cibernético. É muito mais fácil, o risco é muito menor de serem pegos, e existem aí instrumentos para que esses ataques possam acontecer. Existe um mercado por trás disso tudo. E a chegada do 5G torna esse desafio ainda maior, porque a gente vai ter internet de alta velocidade em quase tudo, né? Internet das coisas, internet na geladeira, internet no óculos, quase tudo vai estar conectado. Isso também amplia o desafio de se proteger de ataques cibernéticos? Também. Esse é um grande exemplo do porquê a complexidade em segurança ele aumenta o tempo todo. O 5G a gente tem aí uma internet das coisas massiva, né? As coisas estão sempre conectadas o tempo todo, então a superfície de ataque ela acaba aumentando bastante. E aí tem dois lados que a gente precisa pensar. Uma coisa é o hacker atacando nossa geladeira, e outra coisa é o hacker atacando a geladeira para que a sua geladeira faça o ataque para tirar um serviço do governo do ar, por exemplo, que é o ataque de negação de serviço. Meu Deus! Então tem os dois lados que a gente tem que ter uma preocupação, mas essa é uma preocupação da comunidade toda de segurança quando a gente tem essa questão aí de internet das coisas e 5G chegando. E a gente tem o metaverso também, né? O metaverso também, ele vai trazer vários aspectos de segurança que a gente tem que se preocupar também. Emílio Nakamura, muito obrigada pela participação, bom trabalho. Muito obrigado, Emílio, uma ótima semana. Eu que agradeço, obrigado aí pela conversa, foi ótimo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da CNN Brasil. A produção é da Raquel Pereira e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.